No vídeo de hoje você vai conhecer o escândalo por trás da pessoa escolhida por Lula para assumir o cargo de ministra dos Direitos Humanos, também o caso da condenação sofrida pelo governo Lula para indenizar Bolsonaro, mas antes disso eu preciso falar sobre o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Como eu já havia adiantado em um vídeo de alguns dias atrás, um super pedido de impeachment estava sendo montado com previsão para ser protocolado nesta segunda-feira, dia 9 de setembro. O senador Eduardo Girão, que foi quem encabeçou esse pedido, listou uma série de ilegalidades cometidas por Moraes. E as conversas que vazaram recentemente foram apenas uma pequena parte das provas colocadas nesse pedido. Ao todo, 153 deputados federais e 31 senadores assinaram esse documento, que foi entregue, como previsto, nas mãos de Rodrigo Pacheco nessa segunda-feira. O problema é que, apesar do grande número de parlamentares por trás desse pedido, o presidente do Senado continua sendo Rodrigo Pacheco. E ao receber o documento em mãos, ele já deu sinais de que rumo deve tomar. Veja só o que ele disse. Não devemos participar do orçamento. Eu tenho defendido muito, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, esta prerrogativa do parlamento de poder participar do orçamento. Assim como faço críticas também ao Poder Judiciário, todos aqui são testemunhas disso. Em alguns momentos recentes eu fiz as minhas críticas de interferência no Poder Legislativo, como quando houve a decisão sobre o marco temporal, e a decisão sobre a legalização de drogas e a pauta sobre o aborto. Todos esses três temas eu pude não só discursar, mas tomar providências efetivas em relação ao marco temporal com a derrubada do veto presidencial fazendo valer a lei, em relação às drogas com a apresentação de uma PEC sobre a questão das drogas no Brasil, e o aborto acabou sendo retirado de pauta, não houve nenhum tipo com todos, especialmente com os meus colegas senadores, os que votaram em mim para presidente e os que não votaram. Eu subi à tribuna do Senado Federal no dia 1º de fevereiro de 2023 e destaquei que alguns pontos mereceriam de nossa parte o nosso dever de legislar. Um deles era a questão das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que não podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei votada nas duas casas, sancionada por um presidente da República, e um único ministro desconstituir esta realidade política de dois poderes. Então eu defendi essa PEC das decisões democráticas, ela foi aprovada aqui com uma apertada maioria no final do ano passado e hoje está na Câmara dos Deputados, atualmente na Câmara dos Deputados, para ver essa análise. A quantidade de desculpas e justificativas dadas por ele sobre o seu trabalho em relação a outros temas já deixa claro que esse processo não será levado adiante. Só que isso não é nenhuma surpresa, não se esperava nada de diferente de Rodrigo Pacheco. Resta agora saber se os parlamentares que apoiam esse pedido conseguirão encontrar caminhos alternativos para que o impeachment de Moraes não seja apenas mais um volume de papel ocupando espaço nas gavetas do presidente do Senado. Depois da demissão de Silvio Almeida do cargo de ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Lula confirmou o nome da sua nova escolhida. O problema é que Lula, na prática, trocou um homem acusado de assédio por uma mulher acusada de fazer compras superfaturadas. Deixa eu explicar melhor essa história. Macaé Evaristo, deputada estadual pelo PT em Minas Gerais, foi confirmada ainda na segunda-feira por Lula como a sua escolhida para assumir o cargo de ministra dos Direitos Humanos depois da demissão de Silvio Almeida, que foi acusado por várias mulheres de ter cometido assédio sexual contra elas. Só que a nova ministra também está envolvida em um escândalo. Ela é ré na Justiça de Minas Gerais por conta da acusação de superfaturamento na compra de kits de uniformes escolares quando ela ainda era secretária de Educação na capital mineira, Belo Horizonte, em 2011, durante a gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda. Macaé Evaristo também foi acionada judicialmente, acusada de ter praticado a mesma coisa quando secretária de Estado de Educação no governo de Fernando Pimentel entre 2015 e 2018. Só que nesse caso ela fez um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais para encerrar o processo. Em 2022 ela assinou o acordo de não persecução civil e concordou em pagar uma multa de mais de R$10 mil, que correspondia a um mês do seu salário como secretária, para colocar fim nos 13 processos judiciais que respondia por improbidade administrativa em casos relacionados à compra de carteiras escolares. No acordo não constam os valores superfaturados, mas consta que
a área técnica do Ministério Público de Minas Gerais concluiu que houve sobrepreço na licitação para a compra dessas carteiras. No caso dos uniformes escolares, a questão foi a seguinte: a Secretaria de Educação de Belo Horizonte fez uma licitação em 2011 para a compra de cerca de 190 mil kits de uniformes escolares. Segundo o Ministério Público, houve duas irregularidades nesse processo. A primeira delas diz respeito à empresa vencedora, que estava proibida de participar de licitações por conta de problemas que teve com contratos com a Prefeitura de São Paulo e com o Corpo de Bombeiros de São Paulo. A outra irregularidade foi no preço dos uniformes. A área técnica do Ministério Público encontrou cotações feitas por outros órgãos públicos para a compra de uniformes e os valores máximos encontrados por kit eram de R$ 67,51 para um dos modelos e R$ 77,31 para o outro modelo. Na licitação pela qual Macaé Evaristo é acusada, os kits foram comprados pelos valores de R$ 84,71 no primeiro modelo e R$ 89,01 no segundo modelo. Essa diferença na soma total de todos os kits previstos na licitação resultou em um valor de 3,1 milhões de reais que foram pagos além do necessário. Corrigido para 2016, quando essa denúncia foi feita, o valor já equivalia a 4,4 milhões de reais. E de acordo com a calculadora do Banco Central, em 2024 isso já é o equivalente a 6,5 milhões de reais. A nova ministra alega que, abro aspas, segue tranquila e consciente do compromisso com a transparência e correta gestão dos recursos públicos, fecho aspas, e disse ainda que ainda não houve decisão judicial no processo, mas o fato é que ela ainda é ré, então não se pode dizer que ela é inocente. Deixando agora a ministra de lado, vamos falar sobre Lula. Uma notícia vinda da justiça brasileira parecia mostrar que, mesmo muito distante e quase impossível de enxergar a olho nu, ainda existia uma luz no fim do túnel, mas era só ilusão e agora você vai entender o porquê. A 17ª Vara Federal do Distrito Federal condenou o governo Lula a pagar 15 mil reais de indenização por danos morais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa condenação diz respeito ao caso dos móveis do Palácio da Alvorada, que foram utilizados ainda em 2023, no início do mandato de Lula, por Lula e Janja como argumentos para acusar o ex-casal presidencial de tê-los levado do palácio. Um dos primeiros vídeos de grande alcance que eu fiz, inclusive, foi justamente sobre esse caso. Na época, a pseudo-jornalista Natuza Neri havia feito uma matéria especial para o Fantástico, onde ela mostrou ao lado de Janja o Palácio da Alvorada supostamente sem vários móveis e obras de arte. Na ocasião, eu simplesmente peguei um vídeo de 2018 que mostrava os mesmos ambientes e comparei com a matéria. E essa comparação já deixou muito claro que as acusações eram falsas, pois a grande maioria dos móveis e obras de arte ainda eram os mesmos. Só que meses mais tarde, ainda teve mais uma prova contra Lula e Janja. Os poucos itens que não estavam nesses ambientes foram encontrados guardados em outro local, também sob a guarda da União. Portanto, as acusações eram absolutamente mentirosas. O problema é que essa indenização, que se deu por conta de acusações feitas por Lula, não será paga por Lula, será paga pela União. Ou seja, o povo brasileiro é que pagará por uma mentira de Lula. No fim das contas, aquela distante luz no fim do túnel não passava de uma ilusão. Apesar da decisão ter sido em favor do injustiçado nessa história, quem paga a conta é o povo. Um grande abraço e até a próxima.